E através desse vídeo você vai saber os detalhes do teste cardiopulmonar, por que seu médico pediu esse exame, para que ele serve. Seu médico nunca pediu esse exame, se está curioso, está querendo saber para que ele serve, quais são os possíveis resultados, como é que esse exame pode literalmente salvar sua vida, saiba que ele é um exame de excelência para investigar o motivo da sua falta de ar. Então ficou curioso? Continue assistindo o vídeo, que depois da vinheta eu vou te falar todos os detalhes que você precisa saber, claro, de forma fácil, clara, que você consegue entender. A primeira coisa, óbvio, eu tenho que falar sobre um pouco do teste cardiopulmonar. O nome do exame já fala praticamente tudo sobre ele. Ele é um exame, ele é um teste, ele verifica tanto a sua parte cardíaca como sua parte pulmonar e ele avalia isso ao mesmo tempo, em conjunto. À medida que você vai fazendo esforço, ele consegue avaliar o seu coração, consegue avaliar o seu pulmão e tem mais, ainda consegue avaliar a sua parte metabólica. Como é que o exame é feito? Basicamente, é um exame muito semelhante ao teste ergométrico, também é feito na esteira, mas pode ser também numa bicicleta ergométrica, pode ser feito até em piscina, nadando. Então, qualquer coisa que seja feita no esforço, pode ser feita até na rua. Hoje em dia, nós já temos aparelhos que fazem essa avaliação até mesmo ao ar livre. Claro, essa aí não é a regra, a maioria das vezes você vai fazer o quê? Dentro de uma clínica cardiológica, dentro de um hospital. Você vai evitar de tomar café na véspera, vão depilar o seu peito. O homem que tem peito cabeludo vai ter que depilar. Por quê? Porque vai ter que colocar os eletrodos. Se a gente não depilar, aqueles pelos vão dar artefatos. Avalia a sua pressão, avalia a sua frequência cardíaca. Ele faz tanto essa avaliação elétrica como essa avaliação dos sinais vitais durante o esforço. Só que vai adicionar a avaliação do seu pulmão e, consequentemente, vai conseguir avaliar a sua parte metabólica. Então você tem que se preparar como se você fosse para uma academia. O ideal é você ir de tênis. As mulheres tomem o cuidado, né, para usar um sutiã ou um top. Não vale a pena ir de macacão. O ideal é você com uma blusa, né, com um top, que você consiga levar, porque os eletrodos vão ficar nessa parte aqui do peito. Você não deve fazer atividade física, pelo menos na véspera do exame, muito menos se for uma atividade física intensa, porque veja, esse é um exame que vai forçar o seu organismo no máximo. Diferente do teste ergométrico, chega um certo momento a gente pode até parar o exame, o teste cardiopulmonar não tem dessa não, é até o limite. É aquele momento que se o médico não parar, o paciente vai cair da esteira. Claro, isso não vai acontecer, vai estar um médico ali do seu lado, ele vai ficar acompanhando o seu nível de cansaço. Quando eu estou acompanhando meus pacientes no teste cardiopulmonar, eu mostro para eles uma tabela numa escala que vai de 0 até 10. O 0 seria o cansaço 0 e o 10 seria o cansaço máximo. Quando o paciente fala que está com um cansaço nível 7, eu já sei que ele está muito cansado e eu já começo a me preparar. Aí eu já fico pronto. Na hora que ele falar para, opa, eu parei o exame, porque eu sei que ele já chegou no limite dele. Então, é um exame muito seguro. Nunca nenhum paciente caiu comigo. Não, ninguém morreu comigo fazendo exame. Pode acontecer? Pode. É muito raro. A cada 10 mil pacientes, cada 10 mil, um morre. Você, ai doutor, mas é perigoso. Gente, bora parar para pensar. Faz o seguinte, coloca um saco de bolinha, 10 mil bolinhas, e você vai meter a mão e vai dizer, eu vou puxar a bolinha número 7.553. Você puxa a bolinha 7.553? É muito azar. É verdade. Isso para pacientes graves, via de regra, não acontece. Quer dizer, às vezes não. Claro, é comum, como vai no limite do esforço, é comum passar mal, dar muita falta de ar. Algumas pessoas têm uma sensação de desmaio, mas morrer mesmo? Não. É um exame bem seguro. São alguns casos de exceção, pacientes com estenose aórtica importante, por exemplo, tem que ser feito em ambiente hospitalar. Pacientes que têm miocardiopatia hipertrófica, tem que ser feito em ambiente hospitalar. Mas, via de regra, 99,9% da população consegue fazer esse exame tranquilo, sem nenhuma dificuldade. Claro que o ideal é estar um cardiologista ali no seu lado para lhe acompanhar. O que nós vamos analisar nesse exame?
vai analisar seu eletro em repouso, durante o esforço e na recuperação. Então, nessa análise do eletro, a gente consegue ver, por exemplo, se tem artéria entupida, nós podemos avaliar a arritmia no seu coração. Só que com a vantagem, com o esforço e mais ainda, no pico do esforço. Sabe aquele paciente que tem medo de fazer exercício? Esse é o exame de excelência para ele fazer, para ele perder de vez esse medo. Também nós vamos avaliar sua pressão. Porque o que é o normal? Você está lá parado, sua pressão 12/8, à medida que você vai fazendo esforço, a sua pressão sistólica, a maior, né? Vamos pegar aqui o 12/8. A sua sistólica, ela sobe, enquanto que a diastólica normalmente mantém o mesmo nível. Então, é considerado normal um exame na esteira, a pressão para o homem, a sistólica, essa maior, chegar até 220 e para a mulher até 210. Veja, se você estiver sentado em repouso, pegar uma pressão de 210, você vai se desesperar, mas na esteira é totalmente normal. E claro, para o esforço, essa pressão vai ter que descer. Vamos também avaliar a sua frequência cardíaca. A frequência cardíaca, que é o normal, ela subir, parou a esteira, tem que descer. Alterações nesse padrão, por exemplo, a frequência cardíaca subiu muito pouco, ou pior, manteve o platô. Pior ainda, ela sobe e durante o esforço ela começa a cair. Isso é preocupante. Outra coisa que a gente espera, parou o esforço, ela tem que cair, não é isso? Só que tem pacientes que não caem, ela se mantém, ou pior, sobe. Isso é uma resposta anormal do exame, inclusive essa resposta aumenta o risco de morte súbita. E qual a vantagem do cardiopulmonar? É porque no cardiopulmonar você vai fazer o exame com uma máscara. E essa máscara consegue analisar 3 coisas. A ventilação, quer dizer, a quantidade de ar que entra e sai do seu pulmão. Consegue analisar a quantidade de oxigênio que você absorve e a quantidade de gás carbônico que seu organismo consegue expelir durante o esforço. Porque, na verdade, é isso. Quando a gente está lá fazendo o esforço, os nossos músculos estão queimando energia e está produzindo CO2, que é o gás carbônico. Esse gás carbônico tem que sair pela respiração. Então, veja, eu consigo avaliar agora também o seu pulmão. Esse exame é um exame muito bom, porque eu consigo avaliar o oxigênio quando ele entra pelo seu nariz, quando ele passa pela sua traqueia, quando ele chega lá no seu pulmão, ele consegue avaliar essa troca do oxigênio e o gás carbônico lá nos alvéolos pulmonares, lá dentro do seu pulmão. Ele consegue avaliar a função aí do coração, porque a função do coração é o quê? É bombear para levar esse oxigênio para todo o corpo. Então eu consigo ver essa circulação do oxigênio e do gás carbônico pelo seu corpo, de tal forma que eu consigo saber como é que chega o oxigênio na ponta do seu dedo. Porque nesse exame também a gente faz a avaliação do oxímetro. Sabe aquele que a gente usa? Teve muito na pandemia, que eu não vou falar o nome, senão o YouTube vai querer já bloquear, você já entendeu. Então era muito comum, as pessoas começaram a usar o oxímetro, para ver a saturação do oxigênio. Então a gente consegue verificar também isso. Porque uma pessoa, por exemplo, que tem um problema pulmonar, se ele está com uma saturação de 99% e durante o esforço cai para 90%, ora, chegou menos oxigênio na ponta do dedo. Provavelmente tem algum problema pulmonar que está dificultando essa entrada de oxigênio no seu pulmão, ou às vezes até entra no seu pulmão, mas esse oxigênio não sai do pulmão e não consegue entrar na circulação. Sim, e o cardiopulmonar consegue detectar isso aí. Então já falei um pouco sobre o funcionamento do exame. Agora bora falar sobre as principais finalidades. Para que o médico pede esse exame para você? O número 1 no ranking, investigar a falta de ar. Pensa num exame de excelência para descobrir o motivo da falta de ar. Pode ser que sua falta de ar seja de origem cardíaca. O cardiopulmonar consegue avaliar seu coração. Pode ser que seu problema da sua falta de ar seja de origem pulmonar, asma, DPOC, o cardiopulmonar consegue detectar. Pode ser que seu problema seja sedentarismo. Sim, o cardiopulmonar é excelente para dizer isso, porque muitas vezes o paciente chega reclamando comigo que está com falta de ar e, na verdade, é só sedentarismo. Ele não está acostumado a fazer exercício, quando ele vai fazer o esforço, ele reclama. Então, a gente vê todos os parâmetros normais. Parâmetro cardíaco, parâmetro pulmonar, está tudo legal, mas o parâmetro metabólico dele não está legal. O problema dele realmente é condicionamento físico.
A gente consegue saber se a sua falta de ar é de origem psicológica. Sim, dá para saber, porque eu sei quando o paciente chega no máximo. Diferente do teste ergométrico, eu não sei quando o paciente realmente está no máximo, eu tenho uma ideia, mas eu não posso afirmar. No cardiopulmonar, eu afirmo. Eu digo se o paciente foi no máximo ou não. Então, quando o paciente ainda está na metade do cansaço e já pede para parar porque está cansado, opa, já saquei. A falta de ar dele realmente é de origem psicológica. Bem, por conta do Faustão, agora está na moda falar sobre transplante cardíaco. Esse é o exame que o paciente vai ter que fazer para saber se ele tem indicação ou não de receber um transplante cardíaco. Paciente com insuficiência cardíaca, eu quero quantificar, eu quero saber como é que está essa insuficiência cardíaca dele. Porque às vezes o paciente ele não consegue expressar direito numa consulta e eu não sei a intensidade. O teste cardiopulmonar vai dizer com exatidão, e não só a intensidade, mas saber a gravidade da insuficiência cardíaca. E claro, com isso eu posso escolher medicamentos melhores, eu posso, que a gente diz, otimizar a medicação dele para ele poder ficar melhor da insuficiência cardíaca. Insuficiência coronariana, artéria entupida, muito bom, porque além de todos os dados do teste ergométrico, ainda tem um dado nesse exame que é verificar a quantidade de sangue que sai do seu coração. E de forma não invasiva, quer dizer, eu não preciso meter um cateterismo numa pessoa para saber a quantidade de sangue que sai por cada batida do coração. Então eu consigo avaliar melhor, até porque a gente vai no nível máximo do esforço. Eu consigo avaliar a resposta terapêutica. Sim, eu tenho um paciente que ele está tendo falta de ar, ou é um paciente que tem insuficiência cardíaca, ou um paciente que tem angina. E aí eu faço um tratamento e eu quero saber o quanto que ele melhorou. Esse exame eu consigo comparar com exatidão, como é que ele estava antes e como é que ele ficou agora. Pensa no exame top, mas é um dos principais motivos que trazem pacientes de outras clínicas, de outros cardiologistas para pedir para mim, é para prescrever atividade física. É o melhor, é o top dos tops para prescrever atividade física, porque nele eu vou dizer como é que está o seu coração, como é que está o seu pulmão, eu consigo dizer qual a sua frequência cardíaca que começa a valer a pena fazer atividade física, qual a sua frequência cardíaca que se você passar daquele ponto vai ser muito sofrido. Então eu consigo dar aquele limite, olha, você tem que trabalhar numa frequência cardíaca, por exemplo, entre 130 e 150. Essa seria a frequência cardíaca ótima para essa pessoa. Vai depender de pessoa para pessoa, claro, se ela está usando algum remédio, qual a idade do paciente, condicionamento físico, mas esse é o exame de excelência para prescrever atividade física. E se estou falando prescrição de atividade física, claro, estou falando também de reabilitação cardiopulmonar. Existem pacientes, por exemplo, com insuficiência cardíaca que precisam fazer treino, mas aí não é treino na academia, na rua, não, é aquele acompanhamento mesmo com um profissional, com um médico. É como se fosse uma academia especializada para um paciente doente, tanto do coração como do pulmão. Eu consigo dizer como é que tem que ser feito essa atividade física, claro, também para a gente verificar a potência aeróbica, saber como é que está seu condicionamento físico. Será que está dentro do normal? Será que está baixo? Será que está acima? Será que está muito acima? Esse exame eu consigo dizer como é que está a sua capacidade cardiopulmonar ao exercício. Então, com esse exame, você já viu que você consegue avaliar muitas coisas, principalmente a parte do coração e do pulmão, e com isso começar a prevenir, que talvez seja esse o motivo principal, prevenir várias doenças, prevenir um possível infarto, sim, porque ele consegue avaliar como é que está as suas artérias. Às vezes tem paciente que tem uma coisa que a gente chama de broncoespasmo induzido pelo esforço. A pessoa cansa durante o exercício e não sabe por quê. Na verdade, ela tem uma asma desencadeada pelo esforço físico. Então, ele consegue dizer isso aí, você acaba melhorando a sua performance durante o esforço físico. Olha só a gama de possibilidades desse exame, como esse exame pode melhorar a sua qualidade de vida, até mesmo salvar a sua vida. Então, agora você já entendeu, já expliquei para você o que é, como é feito, quais são os possíveis resultados, e agora bora para uma parte que é importante, que é o pulo do gato do exame. Como todo teste de força, assim como o teste ergométrico, o ideal é você já fazer uma depilação do seu peito. Se você não fizer, quando você chegar lá na clínica para fazer, vão depilar. Falei ainda agorinha durante o vídeo que esses pelos no peito, eles vão dar interferência, vão provocar artefatos.
Além do que, imagina a sua dor na hora que aquele negócio pegar e você puxar. Rapaz, tem homem que grita, que dá uns gritinhos ali que é meio estranho. Segunda dica, pelo amor de Deus, não passe óleo, não passe creme, não passe hidratante no seu corpo. Pensa no negócio que dá desespero, é o paciente que vai fazer ali esforço, a gente coloca o eletrodo, aí ele começa a correr, começa a suar, os eletrodos começam a cair, você acaba perdendo o seu exame. Aqui na clínica eu tenho o costume de colocar um colete que ele dá uma segurada, ele dá uma estabilizada, melhora a qualidade do exame, evita que fique caindo, mas a maioria dos lugares não é assim não. Tem vezes que o exame é perdido por causa disso, então não passe nenhum tipo de óleo, nenhum tipo de creme no seu corpo. Antes de você fazer o esforço, tome um banho, se for preciso, passa até uma bucha mesmo para esfoliar, aquele sabonete esfoliante, para poder o eletrodo aderir bem no seu corpo. Isso melhora bastante a qualidade do exame. Terceira dica aqui para vocês é a roupa. Mulheres, por favor, não esqueçam, vão de sutiã. Vai precisar colocar o eletrodo, se você não for, é uma situação meio constrangedora. Às vezes a mulher fica com mama de fora, aqui não tem nem problema porque aqui a gente tem um colete, mas já fiz lugar que teve que ser feito assim, é complicado. Então essa aqui é uma dica para vocês. Usar tênis, essa quarta dica, é importante usar tênis porque mesmo para vocês que não correr, o ideal realmente é usar o tênis. Outra dica importante, café. Não tome café. Por quê? Porque o café é o estimulante do coração. O seu coração vai acelerar e isso pode alterar o resultado do seu exame. Então, no dia do exame, nada de café. Mais uma dica importante, já falei, já dei uma pincelada, mas eu tenho que frisar isso aqui porque isso aqui é importante. Não faça atividade física na véspera do seu exame. Você vai no exame, vai colocar você no limite do seu esforço, você já vai esgotar sua musculatura na véspera, você não vai conseguir render o que você poderia render se você fizer atividade física no dia anterior. Se você, por exemplo, tem um problema pulmonar e você está acostumado a usar bombinha, a bombinha vai depender do que seu médico quer. O ideal, se você faz uso de bombinha, é você ligar para o seu médico e perguntar: doutor, eu vou fazer o exame com ou sem bombinha? Porque às vezes ele quer avaliar como é que está o seu organismo sem o remédio. E às vezes ele quer avaliar como é que ficou o seu organismo com o remédio. Lembra que eu falei que uma das indicações do exame é saber como é que ficou, como é que foi a resposta do seu corpo à medicação? Então, às vezes é isso que ele quer saber. Isso vale também para os medicamentos da cardiologia. Pacientes que usam beta-bloqueadores como propanolol, atenolol, carvedilol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol, todos os medicamentos terminados em LOL, eles reduzem a frequência cardíaca. Isso pode atrapalhar o resultado do seu exame e eu não sei o que o seu médico quer ver. Às vezes ele quer saber como é que está o seu organismo com o uso do medicamento. Às vezes ele quer saber, por exemplo, se tem artéria entupida, e aí o ideal é tirar o medicamento. Então pergunte para o seu médico: ah, doutor Cota, mas eu tomo losartana, hidroclorotiazida, lodipina. Não pare de tomar, vá tomando o seu remédio. Doutor Cota, eu tomo simvastatina, eu tomo AS. Não interfere. São esses medicamentos que interferem. O que eu mais gostaria de deixar para vocês é que o teste cardiopulmonar é o exame de excelência para investigar a falta de ar. Normalmente é o exame que eu peço. Claro, tem outros exames? Tem. Mas se você tem falta de ar, talvez esse seja o exame para descobrir de onde está vindo sua falta de ar. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenham realmente esclarecido a dúvida. Se não você esclarecer toda a sua dúvida, bem simples, coloca aí no comentário as suas dúvidas. Muitas das dúvidas eu respondo aí mesmo, algumas eu pego e levo para minha live. Se você quiser participar da live, quer fazer uma pergunta para mim diretamente, simples. Toda segunda-feira, às 18 horas, horário de Brasília, às 17 horas, horário de Manaus, eu faço uma live Pinga Fogo, onde vocês aí perguntam e eu respondo ali na hora, né? Já vim estar falando aqui de Faustão, aquela história, né? Quem sabe faz ao vivo. Acabou. E se você chegou até aqui, é porque você está gostando do conteúdo. Então, se você gostou, por favor, dá uma força, dá um like aí, isso ajuda pra caramba o canal. Se você conhece alguém que tem falta de ar, encaminhe esse vídeo. Aquela pessoa que não sabe por que está tendo falta de ar, esse é o vídeo para essa pessoa. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos veremos em breve no nosso próximo vídeo. Deus abençoe a você e a toda a sua família.